Queridos irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo. Eu quero trazer uma palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 9, a partir do versículo 14. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio, pobre. Nessa cidade tinha um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Queridos, o rei Salomão, ele está relatando uma cidade que ele conheceu, que um grande rei, uma grande nação, fez uma guerra contra essa pequena cidade, que tinha poucos homens. Tinha poucas pessoas, tinha poucos homens preparados para a guerra. Mas nessa cidade tinha um homem sábio. E a Bíblia diz que pela sua sabedoria, ele livrou aquela cidade. O texto não diz como que ele livrou a cidade, mas o contexto diz que a sabedoria vale mais do que muitas forças. A força do braço, a força do exército. Então, com certeza, ele tenha livrado aquela cidade da guerra através do diálogo. Ele deve ter conversado, deve ter trazido palavras de sabedoria, de diálogos transformadores, que fez com que aquela outra nação, com certeza, desistisse de destruir essa cidade. Porque ele livrou não pela força, mas pela sua sabedoria. Como a sabedoria hoje é desprezada. Como hoje um homem que tem sabedoria, que pensa fora da caixinha, ele é desprezado pelo povão. É só você ver pelo tipo de música que faz sucesso hoje em dia. Hoje em dia o que faz sucesso são algumas canções que eu não suporto ouvir um minuto. Porque faz mal aos meus ouvidos. Porque a boa canção faz bem para os ouvidos e para a mente, musicoterapia, com uma canção ruim, a canção que fala palavras torpes, a canção que desqualifica a mulher, a canção que fala palavras chulas, ela não faz bem nenhum para a alma, para a mente, para o coração, para a vida. Mas note que os sábios, seja no campo espiritual, seja no campo religioso, no campo acadêmico, ou dos filósofos, ou até mesmo dos grandes intérpretes e compositores, muitas vezes eles são desprezados. E hoje qualquer musiquinha que a menina baixa até o chão e dá uns tapas na bundinha faz sucesso, cara. No meio de um povão que não pensa. E as palavras do sábio continuam sendo desprezadas. Mas quem segue o conselho de um sábio, normalmente é bem sucedido. Normalmente, bem sucede aquele que escuta e coloca em prática o conselho de um homem sábio. E não despreza o sábio. Né? Porque esse homem, por causa da sabedoria dele, ele livrou aquela cidade de ser destruída. Se você der razão à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, à voz de Jesus Cristo, que é a própria sabedoria encarnada, Jesus Cristo é a própria sabedoria, porque nele estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, se você escuta Jesus, um servo de Jesus que segue de fato a palavra, um sábio, que crê naquele que é a própria sabedoria, que é Jesus. Jesus não é apenas um sábio, ele é a própria sabedoria, e sábio é quem assim crê. Mas voltando ao texto, ele livrou aquela cidade, mas a Bíblia diz no 15 que ninguém se lembrava mais dele. Mas o homem sábio, ele não muda a sua maneira de pensar. Quando ele tem convicção, certeza, luz do Evangelho, ele não muda.
mesmo que ninguém escute, que ninguém dê valor, mas ele pega a sua sabedoria para si mesmo. Por isso que Salomão, Deus falou, peça qualquer coisa, ele falou, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Por exemplo, eu estou no patamar da minha vida que eu só peço duas coisas para Deus: sabedoria e que a minha vida não seja inútil. Sabedoria e que a minha vida seja produtiva para os meus irmãos, para a sociedade, para a natureza, para a vida. Então, um homem sábio, mesmo quando ele é desprezado, ele sabe quem ele é. Ele sabe. E se ninguém quiser a sabedoria dele, ele usa para ele mesmo na vida dele. E o versículo 16, Salomão diz assim, Eclesiastes 9,16: Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Muita gente está se arrebentando na vida, se dando mal na vida, porque não quer ouvir a sabedoria. Ela prefere ouvir conversa fiada. Um dia desse eu vi os camaradas dizendo desse jeito: eu não vou ouvir a medicina não, eu prefiro ouvir esse camarada aqui. Falei, cara, mas esse cara não entende absolutamente nada de medicina. Você está desprezando as pessoas que estudaram a vida toda para isso, cara. Para ouvir esse camarada aqui, que não é um sábio. Por amor de Deus, não despreze a sabedoria do sábio. Não despreze o conselho de um sábio. Aí, o versículo 17 diz: as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. O que é o clamor aqui? Está falando de gritaria. Tem cara que ele quer impor respeito pela gritaria, pelos gritos, pelo histerismo, pela estupidez. Aí a palavra de Deus está dizendo assim: olha, é melhor você dar ouvido em silêncio a um sábio. Você já reparou que todo homem sábio não gosta de muito barulho? Ele não gosta de frequentar ambientes barulhentos, seja ambientes religiosos, ou seja ambientes, encontros para ver quem tem o som do carro mais alto. Homem sábio não gosta. Com todo respeito, homem sábio não gosta disso. Homem sábio gosta de se encontrar com pessoas para refletir. Homem sábio não gosta de gritaria. Até o tipo de música que um homem sábio escuta é diferente. E pode ver que ele escuta para ele. É engraçado que a sabedoria, muitas vezes você conhece quem é sábio até pelo estilo de música que o cara gosta. Eu nunca vi um cara ouvindo Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monte, de toda altura, estourando os ouvidos dos outros. Nunca ouvi. O cara ouvindo Fagner, Zé Ramalho, de toda altura, incomodando, ele escuta pra ele. Quais são as músicas que você escuta de toda altura, incomodando os vizinhos? Incomodando um monte de gente. Precisa nem dizer quais são, né? Então um homem sábio não gosta de gritaria, não gosta de barulho. E quem quiser ouvir o conselho de um homem sábio tem que ser no silêncio. Tem que marcar a hora para ir conversar com ele. Porque um homem sábio, ele não fica jogando pérola aos porcos. Ele quer saber de fato quem quer entender a verdade. Quem quer aprender o evangelho. Quem quer aprender a ser um pai de família melhor, um ser humano melhor. Um homem melhor para a sociedade. Por isso que as palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas. O sábio gosta de diálogo. O sábio gosta de falar cara a cara. O sábio, o que ele fala é o que está de fato alimentando a palavra no coração dele e no coração de muitas pessoas. É melhor você ouvir um sábio bem baixinho do que ouvir as gritarias de um tolo. Porque o tolo não tem nada para passar para você. E eu quero te falar que eu tenho aprendido o evangelho e a forma de viver com o meu Senhor Jesus Cristo, que é mais do que um sábio. Ele é a própria sabedoria. Aprenda de Jesus, que é manso e humilde de coração.
sabe? E todo ambiente que você vê que tem gritaria, barulho, histerismo, não existe sabedoria ali. A sabedoria está no diálogo, na conversa franca, na conversa educada, na conversa de respeito, no diálogo do coração, uma alma falando com outra alma. É assim que Jesus ensinou para nós. Por isso, lá em Efésios, no capítulo 3, diz que gritaria entristece o Espírito Santo. E aqui está dizendo que as palavras do sábio devem ser ouvidas em silêncio. Que essa palavra fique no coração de você, meu irmão, que gosta da sabedoria, que ama Jesus e quer entender a verdade de Deus, o Evangelho de Jesus, que é a própria sabedoria. Paz seja convosco.